Gente, esse mês nós passamos falando sobre algo que é urgente. E o que é urgente? Quando a gente para falar de igreja, algumas coisas são bem urgentes. Evangelização é um negócio urgente. Revitalizar o coração, a vida é urgente. Plantar igrejas é urgente. A gente discorreu sobre esse assunto ao longo do mês, para que discípulos de Jesus, tem hora que a gente precisa aprender algumas coisas, Andréia, que são para o nosso coração, para a nossa vida pessoal. Mas tem hora que a gente precisa saber algumas coisas que é da natureza do povo de Deus, que é o jeito de funcionar do povo de Deus. Então, por isso a gente às vezes se debruça sobre esses temas, que às vezes dá a impressão assim, poxa, não foi aquela palavra para o problema da minha vida, não foi aquela palavra para uma situação específica, mas você precisa entender porque ela guia o nosso ser e jeito de viver como comunidade cristã. Então a gente falou a importância de evangelização, de você falar, entregar bombonzinho no sinaleiro para dizer para as pessoas, olha, existe um pai de amor que está todo disposto a te perdoar. A gente falou sobre revitalização, o Rodrigo esteve dizendo aqui sobre o problema da gente ser morno, ou ser frio é ruim, ser morno pior, tem que ser quente, apaixonado, como que Deus usa recursos para criar vida, trazer vida, principalmente daqueles que já têm mais tempo de caminhada cristã, que às vezes assim, não são tocados mais por um batismo, não são mais tocados por uma conversão, não mais ligam para a oração, para a palavra. Isso é um problemaço, isso é só sinal de adoecimento. E aí a gente falou sobre isso. E hoje, qual é o nosso assunto? O nosso assunto hoje é discipulado. E eu fiquei pensando assim, poxa, se tivesse gente lá dentro da igreja, que não fosse da igreja, como que eu vou falar de um assunto desse? Porque às vezes até para quem já está na caminhada, talvez a pessoa não saberia explicar. Então, como isso ser apropriado? E eu vou ler o texto primeiro, que é o nosso texto básico. Só vou ler alguns versículos de Filipenses a partir do verso 9. Olha, o apóstolo Paulo, ele plantou essa igreja. A gente fala em plantar porque a igreja não é esse prédio. A igreja é um organismo formado por pessoas. O prédio é só o lugar que a gente se reúne. Em alguns lugares que tem perseguição, as pessoas se encontram em lugares escondidos. A igreja está lá. Pessoas. Ela é muito mais próxima de um organismo do que uma instituição. Por isso a gente está falando de plantar a igreja, porque a ideia de plantar se assemelha mais a um organismo. O apóstolo Paulo plantou. Como ele plantou essa igreja em Filipos, que era uma região da Macedônia, a atual Grécia, assim, no tempo antigo. Hoje, pensando na localização geográfica, é pensando nessa região da Grécia, ali na Europa. Como que ele plantou? Ele foi lá e falou de Jesus. Ele falou, ó, tem um Salvador aí, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ele que salva as pessoas, delas ficarem longe de Deus para sempre. Se você crê nele, se render à vida dele, você é reconciliado com Deus. Essa simples notícia é o que explodiu o coração de todo mundo aqui para a gente crer em Jesus. E depois que ele falou isso aí, só que a vida e fazer um discípulo, você primeiro prega, daí a pessoa fala assim, olha, acreditei nisso aí, e agora? Aí a pessoa sempre pergunta, e agora, o que eu faço? Você fala assim, agora a gente vai ter que caminhar junto, por quê? Porque a vida de Jesus que está em mim, ela agora, porque você acreditou, essa vida está em você, é o Espírito Santo. A gente cantou aqui, Santo Espírito. Quem é o Santo Espírito? É o Espírito de Deus. Eu batizei aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O Espírito é que está aqui movendo entre nós. O Espírito que faz a gente acreditar nesse texto. E o Espírito que está em mim, quando ele converte, quando ele faz alguém crer em Jesus, ele começa a habitar na pessoa. E daí essa pessoa vai ter agora que descobrir, peraí, eu acreditei em Jesus. Daí ela começa a fazer a pergunta, como vive alguém que acredita em Jesus? Ela vai precisar aprender. Agora eu acreditei em Jesus. Como que eu lido com a minha família? A minha esposa, será que agora ela vai parar de me bater? Ou ela vai continuar me batendo? Será que agora meu trabalho tem que ser como? Tem que ser aquele trabalho que eu mato o trabalho e tento ganhar o salário no final do mês como um espertão? Ou agora eu tenho que trabalhar dedicadamente? A vida de discípulo vai mudando um monte de coisa. E como que as pessoas aprendem a ser um discípulo? Ela começa a crer, mas depois ela vai aprender com outras pessoas. E olha aqui como o apóstolo Paulo ensinava as pessoas a imitarem aquilo que estava acontecendo na vida dele, para que eles vivessem também a vida de Jesus. Ele diz assim, ó, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim,
e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Agora, olha os próximos 3 versículos. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Eu digo isso não porque estejam necessitados, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, eu rapidamente, o nosso horário já está extrapolando e eu não vou cansar vocês, eu prometo aqui, pelo menos eu vou tentar fazer isso. Então, eu primeiro queria falar para vocês assim, ó, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, o que vocês aprenderam, ouviram, tudo que eu passei para vocês, o que vocês viram na minha vida, vocês vão ter que fazer o seguinte, ponham em prática, e o Deus de paz estará em vocês. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, sabe como eu discipulei vocês? Como eu fiz de vocês discípulos de Jesus? Eu vivi uma vida, caminhei com vocês, e aquilo que vocês veem no meu ensino, nas minhas palavras, no meu jeito de agir, é o que vocês têm que viver. Quando a gente para a comunidade cristã para falar assim, olha, nós precisamos discipular pessoas, o que a gente está dizendo para vocês, Fernando e Vanessa, é que se chegando, Luísa, perto da gente, perto da nossa comunidade, a ideia é que vocês aprendam aquilo que a gente está ensinando, mas aprendam também aquilo que vocês estão vendo na gente. Isso é discipular. E quando a gente percebe isso, a responsabilidade, poxa, quem discipula quem aqui nessa igreja? Aí a gente começa a descobrir assim, ó, que quem está nos discipulando é Jesus. E Jesus está usando, às vezes, o grande encontro, porque aqui você está aprendendo um monte de coisa. Você vai, às vezes, para o pequeno encontro, para o pequeno grupo, os nossos pequenos grupos ao longo da semana, e às vezes você vai até para o individual. Num café, num encontro em família, você descobre assim, poxa vida, o Nelson deu uma carona para ajudar o fulano lá. Olha, quando eu tiver a oportunidade, eu também vou dar carona, né, Pedro? Pedro também dá carona para ajudar. Nossa, eu vi lá o Fernando pegando o alimento e levando para aquela pessoa. Poxa vida, eu vou fazer igual o Fernando. Nossa, olha a Ivete, ela se prontifica a ouvir as pessoas, sentar, marca tempo na agenda dela para ouvir as pessoas. Puxa vida, eu estou aprendendo e eu vou fazendo. Muita coisa que a gente aprende na caminhada com Jesus não está relacionado àquilo que a gente está ouvindo no ensino. Está relacionado àquilo que a gente está vendo na vida das pessoas e percebendo assim, Deus está me ensinando através da vida dessas pessoas. E aí, eu vou dizer e apontar para vocês, rapidamente, 3 coisinhas aqui, para a gente aprender com Paulo. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. O apóstolo Paulo estava preso. Ele estava numa cadeia, preso, porque ele pregava sobre Jesus dentro do contexto do Império Romano. E ele foi preso. E ele recebeu uma ajuda de quem? Da igreja de Filipos. E agora, na hora que ele está recebendo a ajuda da igreja de Filipos, ele fala assim, ó, eu estou muito alegre por ter recebido a ajuda de vocês. E nisso aqui ele estava não somente expressando um ensino com uma declaração, ele estava dando um exemplo de como a gente tem que se comportar quando a gente tem chance de ser ajudado. Olha, gente, às vezes as pessoas que vivem numa situação muito mais delicada, de dificuldade, dão muita aula para a gente sobre como ser ajudado. E aqui, boa parte dessa nossa comunidade é de classe média. E normalmente, o pessoal da classe média não é gente que é ajudado. É gente que talvez tenha oportunidade de ajudar. Mas não é gente que gosta muito de ser ajudado. E como que mora nessa coisa da gente não querer ser ajudado? E aí é Deus que tem que inspecionar o nosso coração. Mas aqui eu vou fazer uma provocação. Talvez, em muitos momentos, isso se chama somente orgulho. Porque daí a gente é ajudado, sabe? É interessante que Paulo não escreve assim, ó, eu estou muito triste, está sendo um fardo para vocês têm sua vida aí para tocar, é tanta dificuldade, podia estar investindo esses recursos, esse dinheiro, um monte de coisa, e vocês têm que mandar esse dinheiro para um preso que está aqui em Roma. Interessante que ele não faz esse comentário. Ele fala assim, eu estou muito feliz que eu estou recebendo a ajuda de vocês. Gente, se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é ser ajudado. É ser ajudado.
É falar assim, ó, eu preciso de ajuda. E depois, a hora que alguém ajudar, a gente fala assim, que bom. E é interessante que quando você vê, o apóstolo Paulo, ele não estava vendo aquelas pessoas que estavam ajudando como gente prejudicada. Não. Ele está falando assim, olha, quando você, o versículo, acho que 19, ele promete assim, ó, o Deus de toda riqueza suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele está dizendo, vocês que estão semeando no reino de Deus porque estão me ajudando, Deus vai recorrer e socorrer vocês nas suas necessidades. Gente, a palavra de Deus assim diz que um copo de água que é dado a um discípulo recebe galardão. Então, um discípulo de Jesus, evidente que aqui não é uma fala para a gente ser os exploradores, né? Tipo assim, Andréia, me ajude. Me ajude porque Deus vai te abençoar. Empresta o cartão. Não é isso. Não é assim, olha, poxa, eu não vou... Vinícius, trabalha essa semana por mim, porque essa semana eu quero ficar tranquilo e Deus vai te abençoar. Daiane, oi, eu não vou fazer nenhuma dessas atividades em casa, põe as crianças, porque Deus vai abençoar elas. Esse não é o ponto. Esse é um ponto, diante de uma realidade de necessidade, pessoas vão te ajudar. Seguinte, glória a Deus, Deus vai abençoar a sua vida. Fique feliz de se ver em necessidade e quando for ajudado, fale assim, que bom que você está me ajudando, glória a Deus que você está me ajudando. E não fique com esse peso assim. Estou sendo peso, está sendo difícil, ó que complicado, ai, desculpa. Não, gente, a gente tem que se abrir para a possibilidade. Imagina se Paulo tivesse essa postura de, não, eu não quero ser peso para ninguém. Não, ele se abre, ele acessa ajuda. Eu vou contar uma coisa para vocês. A parte mais difícil para mim de ser pastor, logo no momento da transição, sabe qual era? Era depender do dinheiro da igreja. Pensa no negócio, eu fui fazer faculdade de letras, depois de ter formado em teologia, porque eu terminei a faculdade de teologia, eu descobri que na hora que eu fiz currículo, não servia para nada aquilo. Porque não dava para apresentar em lugar nenhum, tipo assim, olha, eu fiz teologia, Deus, daí, tipo, para que serve isso? Não servia para nada no currículo. Eu falei, já sei, eu vou arrumar um trabalho, e daí fiz uma escola que não foi muito ajustada para ganhar dinheiro, Nelson, eu fiz letras, daí não foi uma coisa, mas era uma coisa que está mais próximo da teologia, assim. Eu não ia vagar tanto, mas daí eu falei assim, puxa, duas escolhas que não foram boas para o currículo em termos financeiros. E aí quando eu fui convocado para ser pastor, dentro do contexto da igreja presbiteriana, pastor em tempo integral, eu sabia, agora a igreja vai ter que me sustentar. Gente, isso para mim era um desespero. E hoje, Deus trabalhou no coração entendendo assim, não, as pessoas são abençoadas em participar do reino de Deus. As pessoas são abençoadas no momento que elas ofertam, que elas dizimam, que elas contribuem. Isso é bênção para a vida delas, não é peso. E a gente aqui não está trabalhando com exploração e nem com promessa de que quem dá vai ficar ricaço. A gente não barganha a fé. Aprenda. Aprenda com quem está perto. Aprenda com quem está perto de você. E se Deus colocou alguém perto de você que mostrou que sabe receber ajuda, que gostoso estar perto de quem sabe receber ajuda, porque isso nos ensina. Outra coisa, o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, eu digo isso não porque esteja necessitado, versículo 11, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe o que eu imagino? Eu imagino aquele carcereiro, porque ele era da igreja de Filipos, sabe aquele carcereiro que talvez ele viu o apóstolo Paulo apanhar, o apóstolo Paulo e Silas, Atos capítulo 17, eles ficaram presos, aquela cena que depois de apanhar, eles foram para a cadeia e ficaram cantando, e daí eles cantando louvor a Deus, Deus mandou um terremoto, daí o carcereiro tenta se suicidar, vocês lembram da história? E daí Paulo fala, não faça isso, daí ele fala, o que eu faço para ser salvo? Daí ele fala, crê no Senhor Jesus, e daí foi salvo a família dele, Paulo batizou ele, foi uma glória, foi uma coisa muito bonita. Esse camarada se tornou parte da igreja. Eu imagino ele lendo esse texto. Eu aprendi a viver contente em toda situação. Eu imagino ele falando assim, é verdade, eu conheço Paulo, e eu lembro, estava lá na cadeia, ele tomou um couro, estava com as costas tudo ensanguentadas, está cantando, feliz lá porque tinha tomado um rei nas costas. Gente, daí você fala assim, uau, pensa que Paulo não ensinou só com as palavras, Paulo mostrou com a vida de que era possível viver contente para além das situações. E eu vou falar uma coisa para vocês, o pastor Rodrigo, Rodrigo daqui ano que vem, se Deus quiser, já vai ser pastor, licenciado para depois ser ordenado, para a glória de Deus, aleluia, né irmão? Mas o pastor Rodrigo, plantador da igreja, gente, a Naila acabou de passar por um tumulto de um câncer tremendo, um câncer no intestino.
foi um baque, ela ainda vive assim com as sequelas da químio, da rádio, e tentando fazer de tudo. E a gente pôde acompanhar bem de perto, a dor, a tristeza, o choro. E eu perto do Rodrigo, assim, não estava morrendo de alegria com a vida, porque estava muito pesado. Mas eu nunca vi nesse tempo todo o pastor Rodrigo falar assim, ó, que meleca de vida, que porcaria essa situação, com revolta. Eu sei que Deus deu muita graça do Espírito para ele, e foi muito bom, não só ouvir o Rodrigo de repente me ler esse texto, aprendi a viver contente, mas na vida do próprio Rodrigo, assim ó, essa situação, Deus está provendo contentamento, André, porque Ele está fazendo coisas no coração da Naila que eu jamais imaginava ser possível, está fazendo coisas na minha vida que eu não imaginava ser possível. A vida dele me ensinou um tantão de coisa que esse texto está ensinando, e esse é o nosso desafio. Peraí, tem gente com contentamento, com muito menos possibilidade do que a sua própria vida. Tem gente às vezes amargando situações muito mais delicadas do que a sua e a minha vida, e por que elas estão assim? Deus, nós precisamos aprender essa realidade. Por último, gente, versículo 13, que eu sei que você já decorou esse versículo aqui, ó. Vamos ler junto? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem já conhecia esse versículo, levanta a mão. Esse é do coração, né? Mas assim, quando você vai na condição de saber o que Paulo fala que ele pode, ele fala que ele pode isso aqui, ó. Olha o que ele pode. Aprendi o segredo, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter abundância, como passar a necessidade. Daí que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, gente, eu já vi gente nessa caminhada passar por torturas enormes acerca da vida. Momentos que a gente fala assim, não é possível alguém conseguir passar lúcido diante de tanta dificuldade e passar. E aí o apóstolo Paulo está preso, ele está preso. Ele está preso dizendo assim, ó, eu posso ficar preso. É isso que ele está falando, eu posso ficar preso. Esse tudo, não é aquela ideia do tudo triunfalista, sabe? Você vai para entrevista de emprego, das pessoas assim, será que eu vou passar? Você passar? Aí você vai assim, eu posso todas as coisas, tipo assim, vou dominar essa empresa. Não é essa a ideia, gente. É a ideia de suportar qualquer adversidade, mas também poder passar momentos bons. E poder passar dificuldades, poder passar qualquer coisa por causa de um detalhe. Tem um Deus. Tem um Deus. Sabe, o fantástico dessa história de Paulo na cadeia, não é Paulo. Não é Paulo. Não é a igreja de Filipos que envia donativos. É o Deus que fortalece. É o Deus que fortalece. A gente vive na presença de um Deus que é força para o cansado, que Ele dá vigor ao abatido. Isso é real. Deixa eu falar para vocês, isso é muito real. Deus fortalece os fracos. E à medida que Ele nos fortalece, não importa qual que é a situação, você pode passar por ela. Você pode passar por ela. E eu vou contar uma coisa para você, é muito bonito caminhar com a comunidade, com gente às vezes que está passando aperto, e com gente que está passando momentos bons. Por quê? Porque uma coisa é ouvir o apóstolo Paulo falar isso, agora imagine se ter conhecido ele, saber que ele está na cadeia, e está ouvindo assim, olha, eu posso ficar preso. Essa semana eu mandei para vocês, no grupo da igreja, o boletim do missionário Vladimir. Quem conheceu um pouquinho da história do Vladimir, sabe que ele ficou 10 dias, foi isso? 10 dias, né? Preso numa solitária lá em Omã. Porque em Omã é um país lá no Oriente Médio, não pode se pregar o evangelho, não pode se declarar e falar para as pessoas que você é discípulo de Jesus e fazer que as outras pessoas venham a ser discípulos de Jesus. Por isso ele foi preso pelo serviço secreto. Ele ficou 10 dias preso. E aí durante a prisão, na prisão, o pessoal, os mártires, dizem que só tem duas coisas que você leva para a prisão. Uma delas é a sua fé, a segunda é os versículos que você decorou. Você não pode levar mais nada. E o que ele mais sentia falta, e ele mais pedia pela polícia, sabe o que era? Era pela Bíblia dele.
Ele insistia que eles levassem a Bíblia dele, ele sentia falta de ler a Bíblia dele, mas durante a prisão, no medo, ele não sabia o que ia acontecer com ele, com a família, com a esposa, o que iam fazer com ele. Uma coisa ele fez, ele cantava, várias vezes, é fantástico o livro dele contando o testemunho, e ele cantava, e o que assombrava alguns carcereiros, como esse camarada vivendo isso aqui que ele está passando, na solitária, depois de vários dias, a pessoa entra em paranoia, e ele continuava cantando para o nosso Senhor. Aí se pergunta assim, o que aconteceu com Vladimir? O que aconteceu é a realidade desse texto. Tem um Deus que não te desampara, tem um Deus que não te deixa. Eu sei que pela vida, você vê, o Vladimir me influenciou nesse sentido. Deus não deixou ele na solitária, ele não estava sozinho. E agora o que eu vejo na vida do Vladimir, pregando o evangelho, amando os iraquianos, amando os refugiados sírios, eu tenho que ver, ouvir e aprender e praticar o que ele está fazendo. Porque o Deus que fortaleceu ele na prisão, é o mesmo Deus que está na sua vida, que está nos momentos tenebrosos que cada um de nós está vivendo, mas é o Deus que vai nos fortalecer. Que bom estar perto de gente assim, que bom descobrir essas histórias e saber que esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, bendito seja Ele, Ele te fortalece, Ele te fortalece. Deixa eu contar uma coisa para você, para a gente encerrar. O apóstolo Paulo estava na cadeia por causa de um nome, o nome de Jesus. E por que ele estava tão feliz na cadeia? Você lê a carta de Filipenses, você descobre isso. Porque ele sabia assim, olha, eu estou preso só pelo meu Senhor, mas o meu Senhor foi preso e morreu numa cruz por mim. Era a morte e a ressurreição de Jesus, o sacrifício de Jesus, que dava para ele paz, que dava para ele tranquilidade, dava para ele força. A coisa que você mais precisa na vida é descobrir o amor de Deus. E assim você fala assim, ó, André, qual é a mensagem do amor de Deus? Jesus Cristo morrer pelos seus crimes, pelas suas maldades, e por causa da morte e ressurreição dele, você pode ser aceito com um abraço diante de Deus. Basta você confiar nele. E confiando nele, eu tenho certeza de uma coisa, você vai aprender a estar contente nas situações, você vai se alegrar com a ajuda de quem chegar, mas mais que tudo, você vai ser fortalecido em qualquer situação. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite de batismo, de recepção do Fernando, da Vanessa, da Luísa, da Valentina e da Sabrina, Senhor. Que bom recebê-los como parte dessa igreja. Que bom, Senhor, a gente poder terminar essa noite sabendo que tudo podemos no Senhor que nos fortalece. O Senhor fortalece cada um aqui, o Senhor fortalece o fraco, o Senhor fortalece o medroso, o Senhor fortalece o tímido, o Senhor fortalece o ansioso, o Senhor fortalece, o Senhor é bom, o Senhor nos amou, o Senhor nos dá esperança, o Senhor nunca nos abandona, porque o Senhor é amoroso. Obrigado por esse amor, obrigado por essa noite. A gente te agradece pela festa que foi essa noite, e a gente quer continuar essa festa comendo, Senhor, os quitutes, o lanche que foi preparado ali embaixo para todos nós. Abençoa a nossa igreja, que ela continue se multiplicando e fazendo a obra do Senhor e participando do que o Senhor está fazendo no mundo. Oramos assim em nome de Jesus.